sobre tabela periódica dos elementos. Essa é a tabela como nós conhecemos, mas para começar a falar de tabela, a gente precisa primeiro relembrar algumas coisas sobre o átomo. O átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. A gente pode representar os prótons pela letra P, nêutrons pela letra N e elétrons pela letra E. Os prótons têm carga positiva, nêutrons é neutra e os elétrons têm carga negativa. Prótons e nêutrons ficam num núcleo e ao redor desse núcleo ficam os elétrons. A gente chama essa região onde ficam os elétrons de eletrosfera. Um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Assim, se ele tiver 5 prótons, ou seja, 5 cargas positivas, ele deve ter 5 elétrons de carga negativa. Assim, ele será um átomo neutro. Para prosseguirmos, é importante que você entenda que átomo não é a mesma coisa que elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Podemos identificar um elemento químico pelo seu número de prótons, ou seja, o número atômico. Já vimos que o número atômico é igual ao número de prótons. Dessa forma, não importa o número de nêutrons ou elétrons que existe em um átomo. É o número de prótons que vai identificar o meu elemento químico. Vamos considerar um exemplo para entender isso melhor. Vamos considerar que eu represente os prótons, os nêutrons e os elétrons segundo essa legenda. Eu vou representar aqui um átomo em que o núcleo tem 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui, outro átomo em que o núcleo tem 2 prótons e 3 nêutrons. Aqui um outro átomo em que o núcleo tem 2 prótons e 4 nêutrons. Veja bem, são átomos diferentes. Vou representar a eletrosfera aqui, só para a gente ilustrar. São átomos diferentes. Porém, todos representam o mesmo elemento químico. Esse átomo tem 2 prótons, este também. Todos eles têm o mesmo número atômico. O número atômico é 2, porque o número atômico é o número de prótons. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, todos os átomos que têm número atômico 2 são o mesmo elemento químico. Nesse caso, o elemento químico que tem número atômico 2 é o hélio. O elemento químico hélio é o conjunto de átomos que tem 2 prótons. Ou seja, é o conjunto de átomos que tem número atômico igual a 2. Se você consultar uma tabela periódica, você vai perceber que ela é uma forma organizada de dispor os elementos químicos. O hélio, ele está nessa posição. Toda tabela tem uma legenda. Consulte a sua tabela e veja como está a disposição lá. Aqui, o número atômico está na parte de cima, o símbolo do elemento químico no meio e aqui embaixo a massa atômica. Note que o número atômico está aqui em cima, olha, 2. Quer dizer que o hélio tem 2 prótons. Número atômico 2. Esse 4 aqui embaixo é a massa, ok? Não estamos observando a massa nesse momento. Vamos observar outro elemento, o magnésio. Todo elemento químico magnésio, ele tem 12 prótons. O cobalto. O conjunto de átomos que tem 27 prótons pertencem ao elemento químico cobalto. O que importa para identificar um átomo é o número de prótons, que é o seu número atômico. A tabela periódica apresenta os elementos químicos de uma forma organizada.
Nela, os elementos estão sistematicamente agrupados de acordo com suas propriedades físicas e químicas. Os elementos também estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Observe que a ordem crescente é na horizontal, nos períodos da tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, vai assim por diante. Observe que nessa parte da tabela há uma descontinuidade. Vou te explicar por que isso acontece. A tabela periódica, seguindo a sua ordenação segundo o número atômico, ela deveria ser estendida dessa forma. Como ela ocupa muito espaço, o que foi feito? A tabela foi cortada nesse pedaço. De modo que ela fique com esta organização. Numa versão mais condensada. E confortável de trabalhar com uma folha 4. Na tabela periódica, cada linha é chamada de período. A tabela, portanto, tem 7 períodos. Já vimos que essa parte da tabela faz parte do 6º e do 7º período. Esses elementos que vão do número atômico 57 até o número atômico 71 são os lantanídeos, porque começa com o lantânio, o elemento lantânio. E estes são os actinídeos, porque começam com o elemento actínio, que vai do número 89 até o número atômico 103. Na vertical, temos os grupos ou família. São os grupos 1, 2, 17 e 18. Alguns grupos, pela sua importância, recebem nomes especiais. São eles. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, os alcalinos terrosos. Grupo 16, são chamados de calcogênios. O grupo 17, de halogênios. Por último, mas não menos importante, os gases nobres, que é o grupo 18. Esses grupos têm nomes especiais. Os demais grupos você pode chamar pelo número, porque eles são numerados. Grupo 13, grupo 14, grupo 15. Porém, é comum que eles sejam referidos pelo nome do primeiro elemento. Por exemplo, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio e assim por diante. E eu já ia me esquecendo de um detalhe importante. O hidrogênio não é considerado um metal. Então, ele não é considerado um metal alcalino. Vale também observar que os grupos agrupam elementos com propriedades semelhantes. Então, os elementos do mesmo grupo, do grupo do boro, têm propriedades semelhantes. Os elementos do grupo dos halogênios são semelhantes entre si. Os gases nobres, por exemplo, eles são pouco reativos. Todos eles têm uma estabilidade grande, eles têm propriedades semelhantes que os distinguem dos demais, os metais alcalinos também, e assim por diante. Outra classificação importante que existe na organização periódica é a que divide os metais dos ametais. Aqui fica o boro. Se você passar uma linha, fazendo uma escadinha aqui a partir do boro, embaixo do boro, você consegue fazer uma divisão na tabela importante. Essa divisão mostra que daqui para cá eu tenho os ametais. E nessa parte de baixo, com exceção do hidrogênio, exceto o hidrogênio,
temos os metais. Lembrando que o hidrogênio tem propriedades que o classificam melhor como um ametal. A tabela periódica também mostra o estado físico nas condições ambiente das substâncias simples formadas pelos elementos. Então, o bromo e o mercúrio e bromo, eles são os únicos que estão no estado líquido à temperatura ambiente. Vou fazer uma legenda. São líquidos à temperatura ambiente, são os únicos. Se eu traçar uma linha aqui, olha, do nitrogênio, oxigênio, cloro, esses elementos todos são gasosos à temperatura ambiente. Estes elementos e o hidrogênio, eles são gasosos. Todos os demais elementos na tabela periódica estão no estado sólido à temperatura ambiente. Uma observação é que os elementos artificiais ainda não tem muita informação sobre eles. Então, a gente não sabe muito bem qual é o estado físico deles. A gente tem uma previsão, conseguimos imaginar e considerar que eles estarão no estado sólido. Porém, nós não temos dados para classificá-los. E para esse vídeo não ficar longo demais, é melhor dividir em duas partes. Na próxima aula, vamos falar sobre a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Você vai gostar!